Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo, seja pelo nosso site, pelo aplicativo, pelas redes sociais ou então no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Eu tô de volta das férias, então bora para mais um programa e antes de começar te convido a curtir o nosso vídeo aqui. Se você tá no YouTube, dá aquele like que isso nos ajuda muito. Você também pode compartilhar o link aí com seus amigos, seus familiares, para que eles também possam acompanhar a gente. Se inscreva no canal da Gazeta do Povo no YouTube. E te convido também, claro, a se tornar um assinante da Gazeta do Povo, porque a gente não teme mostrar o que realmente acontece no Brasil. Enquanto muitos preferem se calar, a Gazeta do Povo denuncia o ativismo judicial, os abusos de poder e a corrupção. E ainda vai além, tá? A gente desvenda as raízes do país no novo e-book A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento. Assine agora, então, por apenas R$ 1,90 por mês, nos 6 primeiros meses, e tem acesso completo à Gazeta do Povo e à nossa biblioteca exclusiva. Não perca essa chance, então, acesse gazetadopovo.com.br/oferta. Tem QR Code na tela, tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Só 6 centavos por dia, tá, gente? Para ter um jornalismo que enfrenta a realidade. Vamos lá, então. Hoje a gente fala sobre a fraude no INSS. O governo não sabe de onde tirar recursos para ressarcir os aposentados. Davi Alcolumbre admite estudar texto alternativo à anistia para reduzir penas de condenados. E ministro Edson Fachin, do STF, defende a regulação das redes sociais. Vamos lá, então, dar oi para os nossos convidados, né, gente com quem eu não converso faz tempo. Jorge Serrão, André Marcília, sejam muito bem-vindos. Que saudade que eu tava de vocês, do programa. Vamos lá começar, então, o nosso bate-papo. Jorge Serrão, Minha vamos falar. musa, que saudade de você. É uma saudade gigantesca. Ontem eu comemorei muito, mandei a outra embora. Eu digo, amanhã estará a minha musa titular aqui de volta. Claro que eu também dei beijinho na musa que saiu, que eu não sou bobo, né? Musas são sempre musas, sempre preservadas. Daqui a pouco ela entra no Entrelinhas. Mas a minha voltou, eu estou feliz hoje. Isso, agradeço, né, a Mari que esteve aqui nos últimos dias, né, comandando a nossa casinha, o Guilherme também e o Lucas que passaram por aqui, né, nas minhas férias. Obrigada, gente, nossa equipe é assim mesmo. Vamos lá, então, né, falar sobre a fraude no INSS, então, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sendo pressionado aí a dar uma resposta, né, a esse escândalo nacional, né, e o desafio é arrumar meios para ressarcir o valor total dos recursos desviados dos aposentados. Jorge Serrão, isso mexe com muita gente nesse país, né? Com certeza. Por essa, Lula não esperava. Agora, não esperava como, Lula? Você não sabia, jura que essa você não sabia, que os aposentados tinham desconto no seu contra-cheque? Ninguém nunca falou para você, Lula? Ninguém nunca reclamou isso com você, Lula? Não é possível. Não é possível. Só a Previdência Social teria recebido mais de 700 mil reclamações. Sim, o INSS não fez nada contra essas reclamações, centenas de milhares de reclamações de aposentados e pensionistas que não entendiam o que estava aparecendo no contra-cheque deles de desconto. Eles não haviam autorizado desconto nenhum, né? E essa história só veio à tona porque houve uma denúncia parlamentar, houve uma denúncia ao deputado Evaí de Mello, que denunciou a Polícia Federal acabou acionando também a Controladoria Geral da União, e agora esse caso está dando o mega escândalo que Lula não gostaria de ter no seu colo. E sempre o que está ruim aqui consegue ficar ainda pior. Porque o ministro da Previdência, Carlos Lupe, teve a coragem de dizer numa reunião que a Previdência não era administrada por um dono de botequim. Aquilo lá não era um boteco. Olha, se aquilo realmente fosse administrado por um dono de botequim, talvez o aposentado e pensionista não estivesse sendo massacrado, como está sendo, roubado descaradamente, como acabou sendo e continua sendo. O dinheiro está lá descontado. Lula, dinheiro
para pagar os aposentados, ele aparece. O caixa da Previdência Social brasileira é o caixa mais rico da administração pública brasileira. E é o caixa, a Previdência é aquela história que a gente não aguenta ouvir. Sempre se fala em Previdência vai quebrar. É preciso uma nova reforma da Previdência. O brasileiro vai ter que se aposentar aos 78 anos porque não tem dinheiro, a Previdência não aguenta. Caramba, quanta mentira! O dinheiro entra no cofre da Previdência Social o tempo todo, o dia inteiro. Eu estou falando aqui, está entrando grana. Empresas e cidadãos, o dinheiro sai automaticamente da gente, do nosso bolso, da nossa contribuição forçada, né, para pagar imposto. Então, tem dinheiro para pagar. O que não tem é vergonha na cara desse governo, porque já se sabia há muitos anos que havia entidades fazendo descontos indevidos no contra-cheque de aposentados e pensionistas. E o governo não fez nada. O ministro da Previdência não fez nada. E agora, aí vem a revelação impressionante. Havia uma quadrilha que faturou bilhões. Isso é novidade para quem, hein? Para quem? E, de novo, ficou clara que a gestão da Previdência Social no Brasil é uma porcaria. É incompetência combinada com corrupção e descontrole. Porque como é que não sabiam de nada? Não dá para acreditar nisso. Então é necessária uma devassa na Previdência Social brasileira. E, mais do que uma devassa, é fundamental uma reforma total dessa Previdência Social. Previdência Social no Brasil tinha que ser uma espécie de banco central, tinha que ser um órgão independente da estrutura de governo. Aquele dinheiro ali é o dinheiro para pagar a sagrada aposentadoria e pensão das pessoas. Aquilo não pode passar pelo governo, não tinha que estar na mão do governo federal. Tinha que ser um órgão acima da estrutura federal. Tinha que ser algo como um banco central independente e com todos os rigores de fiscalização por todo lado. Executivo fiscalizando, Legislativo fiscalizando, o Ministério Público fiscalizando, Controladoria Geral e Controladoria do Povo, fiscal do povo ali, eleito pelo povo para fiscalizar. Esse tinha que ser o modelo de previdência, porque arrecada-se muito, mas desperdiça-se e a gente está vendo agora também rouba-se demais. Mas o duro agora é que o roubo não foi no caixa do Tesouro, o roubo foi diretamente no bolso de pobres pessoas, aposentados e pensionistas que ganham aquela merreca mensal da Previdência. Então, algo assustador. Previdência e providência imediata que tinha que ser tomada imediatamente. Extinção desse negócio, dessa jabuticaba chamada Sindicato de Aposentados. Fala sério? Sindicato é de trabalhador. Aposentado já trabalhou, ali não podia existir essa figura de sindicato. Isso é uma anomalia, é um deboche com o brasileiro. E o pior, esse sindicato ainda recebia contribuição compulsória ou não de aposentados e pensionistas. É a consagração da esculhambação no Brasil. Nota -13 para essa lixarada burocrática e campeã de roubalheira e corrupção. Vamos falar agora com o André Marcília. Seja bem-vindo, Marcília. Mais uma fraude dessas, né, Marcília? Fundo de pensão aí, então, para quem está aposentado, para quem está para se aposentar, no governo do PT sempre é um desespero, hein, Marcília? Pois é, a gente está sempre às voltas no Brasil com casos de corrupção, né? Bom, primeiro, boa tarde, Rossana, bem-vinda de volta, Serrão, toda a audiência da Gazeta do Sem Rodeios. A gente está sempre às voltas com casos de corrupção no Brasil, né? O Brasil é proeminente, pelo menos nisso, em corrupção, né? A gente é bom também em esconder corrupção, no entanto. A gente é bom de fazer e a gente é bom de esconder. Mas, nesse caso, fica difícil esconder. Haja tapete. Tem que ser daqueles tapetes persas
gigantescos, daqueles que tem naquelas mesquitas árabes, para se conseguir colocar debaixo tanta corrupção. Não cabe tanta corrupção debaixo do tapete e nem debaixo do nosso nariz, porque isso cheira e cheira muito mal. Roubar de velhinho é algo que é vergonhoso, é incrível, né? A gente passa por uma situação em que no último final de semana o ministro do STF, o Barroso, diz, o presidente do STF, que é imperdoável a anistia para os réus do dia 8 que quebraram algumas vidraças e picharam algumas estátuas, inclusive estátuas muito feias que a gente tem ali dentre aquelas que existem em Brasília. Isso é imperdoável. Agora, o que fizeram aí com os velhinhos aí parece que é perdoável. O que fizeram com a Lava Jato parece que foi perdoável, menos para o Collor. E assim a gente vai tocando a vida brasileira. Assim o judiciário vai fazendo e desfazendo a respeito das questões públicas. Isso daí merece uma CPI, isso daí merece uma investigação. A gente está tratando aqui de algo gravíssimo, do mesmo porte de um mensalão, do mesmo porte de um petralhão, eu ia falar um petralhão, um petrolão, pode ser também um petralhão, eu acho que serve, e a gente precisa saber onde isso vai dar. No Brasil, os casos de escândalos acontecem, as questões de corrupção acontecem, o nosso STF vai lá e depois anula tudo, e a gente não investiga. Bom, então que se abra pelo menos uma CPI. Eu vi agora, outro dia, esses dias mesmo, uma entrevista de um delegado da Polícia Federal dizendo que o irmão do Lula lá, o Frei Chico e não sei quem mais, não sabiam de nada. Como é que se conclui isso tão precipitadamente? Como é que a essas conclusões se chega tão rapidamente? Uma investigação que ainda está em curso, uma investigação de algo tão grave, tão grande, né? Então é necessário que, sim, o universo político, não apenas a polícia, esteja à frente disso e faça o que tem que ser feito. Aliás, curioso essa história do irmão do Lula, né? Porque, enfim, ninguém nunca sabia de nada, não apenas o Lula, mas toda a sua família, nunca ninguém sabe de nada. De qualquer forma, a gente precisa também entender isso, só o ambiente político é capaz de nos responder, quem do governo, se é que alguém do governo estava envolvido, quem estava, em que grau estava, e o que fez. Se ninguém meteu a mão, no mínimo, alguém deixou que metesse. Nós vimos já falas do Lupe dizendo, que é o ministro da Previdência, dizendo que ele sabia do que estava acontecendo. Bom, se ele sabia, ele é corresponsável. É criminoso quem faz, é criminoso quem deixa fazer ou quem não cria as condições necessárias para que aquilo deixe de ser feito. Você não agir diante de um ilícito, sendo funcionário público, servidor público ou numa função estatal, chama-se prevaricação. Está codificado no artigo 319 do Código Penal e é crime. E quem faz o Lupe permanecer no cargo, mesmo tendo dito que foi corresponsável, mesmo tendo assumido que sabia do que estava acontecendo, também é igualmente prevaricador. No caso, o presidente da República. Se ele sabia, se o Lupe sabia o que estava acontecendo, e se mesmo assim o Lupe permanece no cargo, num cargo nomeado pelo Lula, o Lula também é corresponsável, também é que se pensar se não há, nesse caso, prevaricação. Portanto, tem muita coisa, tem um fio muito grande de novelo para se puxar. Vamos ver se eles puxam, vamos ver se a polícia puxa, se puxa tudo, se o fio não trava, se o fio não dá nó, se o nó não é dado justamente ali nos 13 centímetros, se o nó não é dado justamente quando o fio se torna vermelho, como a camisa da seleção brasileira, se o fio não dá nó justamente naquilo que mais importa, naquelas pessoas que são as mais poderosas, naquelas pessoas que têm mais responsabilidade e que deveriam ter tido a atitude mais potente e forte para que isso não acontecesse. É uma vergonha, um país que rouba velhinhos, e uma vergonha ainda maior nós ficarmos o dia inteiro nos dedicando a golpe de Estado feito com minuta apócrifa, golpe de Estado que dizem que o mandante ficou postando live em rede social, pessoas presas sem denúncia como Felipe Martins, pessoas que são investigadas porque vazaram mensagens com ordens aparentemente ilícitas, como o caso do Talhaferro. Tudo isso acontece dentro do Brasil, e um escândalo como esse da Previdência
passa-se um certo pano. Eu vi agora uma manchete de um grande jornal aqui brasileiro, que eu vou nem citar o nome para não criar problema, mas é vergonhoso um jornal desse tamanho dizer que os bolsonaristas estão querendo carimbar o caso do INSS no governo Lula para dizer que o governo é corrupto. Pelo amor de Deus, os bolsonaristas? Então, agora, essa questão toda é do bolsonarismo. A gente fica difícil de resolver essa questão dessa forma. Ou a gente enfrenta os nossos problemas de corrupção, ou os problemas de corrupção vão nos engolfar. Que a polícia faça o seu trabalho direito e que, se não fizer, a política haja, uma CPI venha e a gente pelo menos esclareça quem são os rostos mais proeminentes da política que estavam metidos nisso. Muito bom, Marcília, falar sobre isso, porque eu quero dar destaque aqui para uma reportagem fresquinha que acabou de sair no site da Gazeta do Povo. Então, se você não é assinante, corre fazer a sua assinatura, que fala justamente sobre a CPI do INSS, né? Porque a oposição conquistou as assinaturas necessárias para criar, então, a CPI do roubo dos aposentados. E com essa, Jorge Serrão, Hugo Motta aí tem 13 pedidos, pelo menos, de CPI para serem analisados e, posteriormente, né, autorizar a instalação. Será que vem mais uma CPI, Serrão, que a gente vai ter que acompanhar o dia a dia e o passo a passo, né, para a gente ver o que dizem os envolvidos? Provavelmente sim, mas eu de cara já vou dizer, ô Hugo Mota, você que não está afim de botar CPI para andar, aproveita essa e sepulta, porque essa é uma CPI absolutamente inútil. O que a gente precisava hoje no Brasil era um grupo de trabalho sério para redefinir o que seria a Previdência Social no Brasil. A Previdência Social não pode ser essa esculhambação que ela tem sido ao longo da história. Você tem um INSS que não tinha controles sobre como os aposentados e pensionistas estavam recebendo pagamento. Tinha um desconto ali que era indevido ou não autorizado e o INSS não sabia. Não dá para dizer isso. Isso é inaceitável. Isso mostra incompetência de gestão, descontrole e corrupção sistêmica com alto indício na administração pública. Então, uma estrutura como essa, que eu repito, entra dinheiro na Previdência a cada segundo. Eu estou falando aqui, está entrando grana no caixa da Previdência Social brasileira. Então, não é possível. Isso aí tinha que ter uma gestão independente, impecável, pública, aberta, para todo mundo poder fiscalizar, dado o interesse, a importância que isso tem. Então, fazer CPI vai ser só palco para idiotice, vai ser palco para a gente perder tempo ouvindo gente vir contar, do governo vir contar mentira para a gente, que é isso que a gente vai ficar ouvindo. A imprensa vai perder um tempo, a gente perde um tempo desgraçado analisando um assunto que não vai levar a nada. O que aconteceu foi um roubo que está comprovado e acabou. A Polícia Federal já está investigando, já vai meter nego na cadeia. Tem que meter nego na cadeia. Já pegar logo, cadê? Aliás, eu não vi, o Supremo Tribunal Federal não soltou nenhuma decisão dizendo que esse pessoal tinha que ser preso imediatamente. Ainda não vi, dá tempo. Ministro Barroso, de repente, essa daí é uma que seria boa, hein? Supremo, os aposentados e pensionistas, os velhinhos, iam comemorar igual gol de Copa do Mundo, hein? Uma ordem do ministro Barroso, até do ministro Alexandre, dizendo, vamos prender esses vagabundos. Seria legal, né? Então, a gente fica esperando isso. A CPI não vai resolver coisa nenhuma. Vai ser mais uma pizza, mais uma encheção de saco, mais uma perda de tempo para nós. E se botar uma CPI hoje contra o governo, o que ele vai fazer? Vai fazer igual fez das outras CPIs, ele aparelha a comissão parlamentar de inquérito e, no final, dá o resultado que interessa a eles. Não se investiga nada, não se resolve nada, não avançamos em nada. Então a gente tinha que ter um debate sobre Previdência Social, seriamente, do Brasil, que a gente viu, antes de estourar esse escândalo,
vinha no governo aí, saindo notícias, com o papo de que o brasileiro iria se aposentar, teria que se aposentar aos 78 anos, que a Previdência vai quebrar, que a Previdência não tem dinheiro. E agora vem o Lula, o governo Lula com o papo furado aí, a Previdência não tem dinheiro para devolver, como é que vamos devolver esse dinheiro para os pensionistas e aposentados? Lula, você está de brincanagem. Para em nome da Constituição, para em nome da paciência que o povo brasileiro não tem mais, não aguenta mais. Tanta incompetência, tanto maltrato com a coisa pública. Que incapacidade horrorosa. O ministro, eu fico imaginando aqui a vergonha que o espírito de Leonel Brizola deve estar sentindo, tanto com Lula, tanto com Carlos Lupe, que foi seu pupilo, né? Brizola, que foi aquele que disse que Lula era um sapo barbudo, que teria a capacidade até de pisar no pescoço da própria mãe para conquistar o que quisesse. Aguenta essa é eterna, Lula, do Brizola para você. É isso, né, Marcília, que o Serrão comentou. Na teoria, a CPI é ótima, né? Mas a gente vê que na prática, aqui no Brasil, cada CPI que a gente acompanha, é difícil não pensar em pizza mesmo, né? Como todo mundo diz. Mas do jeito que a coisa tá, a polícia também faz acabar em pizza. A gente tem uma pizza aí de tudo quanto é lado, né? Eu tenho pensado que, sobretudo em casos como esse, né, que às vezes o resultado, mesmo não tendo nenhuma efetividade prática, ele acaba, pelo menos, expondo o rosto nefasto de algumas pessoas que nos governam. E isso tem um efeito relevante, pelo menos em parte da população, que não cai na lorota da publicidade ou da propaganda estatal, não entra naquele papinho de marqueteiro. Se você for pensar por aí, às vezes a CPI, ou mesmo as investigações, não resultando em alguma coisa prática, em uma efetividade, em uma punição exemplar, como eles querem, por exemplo, o próprio Barroso, de novo usando o mesmo exemplo, eles dizendo que querem que os réus do dia 8 sejam punidos exemplarmente. Bom, esse caso aí da Previdência aí não precisa de nenhuma punição exemplar, os corruptos da Lava Jato aí não precisam de punição exemplar, aí o exemplo é dado a nós. Nós é que ficamos de exemplo de otários, né? Exemplo de trouxas que estamos aqui fazendo com que essas pessoas todas se alimentem. Eu vi, nesse caso do INSS, lamentavelmente, Ferrari sendo compradas, carros de luxo nesse naipe sendo comprados e adquiridos com dinheiro de velhinhos. É uma vergonha completa, para dar nojo. A gente fica com ânsia. Eu estava conversando com meu pai. Meu pai não é uma pessoa que precise da Previdência, mas ele estava dizendo isso você fica enojado pelo outro, você fica enojado por existir nesse país. Como é que essas pessoas conseguem fazer isso e dormir tranquilas? Como é que elas seguem a vida? Como é que elas olham no rosto dos outros e tocam em frente? Como é que você consegue usufruir de uma Ferrari com o dinheiro de velhinho e achar que tudo bem? Opa, é merecido. Foi fruto do meu trabalho. Será que a pessoa pensa isso, faz isso, age dessa forma? Então a gente está num país pervertido, moralmente no chão, eticamente liquidado. É necessário que a gente então use as armas que a gente tem. A gente vai conseguir punir essas pessoas? Dificilmente. Quando a gente consegue punir alguém nesse país, vai lá o STF e revoga tudo. Como aconteceu na Lava Jato. Casos de corrupção que as pessoas tinham confessado. As pessoas tinham devolvido o dinheiro. E agora nós é que temos de devolver o dinheiro a elas. Houve já projeto ou manifestação de político do PSOL, salvo engano, querendo que esse rombo todo seja resolvido por nós, que o cidadão, que o contribuinte pague o rombo que aconteceu em relação a eles próprios, os próprios políticos querendo agora repassar para nós o rombo que eles causaram. Pelo menos foi isso a classe política, não importa qual político. Quer dizer, importa. E esse é o problema. O problema é que para a gente saber qual, a gente precisaria investigar. E aí, infelizmente, existe no Brasil autonomia por parte de nenhum ente, nem da polícia, infelizmente. A gente vê isso muitas vezes, e nem dos políticos, como bem disse o Serrão, em relação à CPI. Mas nós colocamos toda a nossa engrenagem, pelo menos para buscar expor o que está acontecendo no país,
É o que é possível, né? É a teoria do possível. Se o bom, se o melhor não nos é facultado, que a gente pelo menos consiga o bom. E nesse caso, o bom é a gente saber quem, sobretudo de dentro do governo, meteu a mão nisso, e quem, se não meteu, deixou que metessem. Quem, se não deixou que metesse, fez vistas grossas, fechou os olhos e deixou o boi andar, deixou a porteira aberta para o boi passar. Isso já nos será muito útil para que no ano que vem, em 26, as pessoas não caiam no mesmo engodo que caíram da última vez. Enquanto a velha imprensa mascara os fatos, a Gazeta do Povo revela o que muitos querem esconder. Mostramos os bastidores do poder, denunciamos os recentes casos de corrupção e enfrentamos sem medo o ativismo judicial e a censura. Se você também acredita que a liberdade fortalece a verdade, apoie o jornalismo independente da Gazeta do Povo. Aproveite a Promo Brasil 525 anos, assine por apenas R$1,90 por mês nos 6 primeiros meses. Está aí na tela o QR Code para você se tornar assinante da Gazeta do Povo. Tem link para você clicar aqui na descrição do vídeo no YouTube. Você libera então acesso completo à Gazeta do Povo, a todos os conteúdos da Gazeta do Povo e também ao e-book A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento, que é uma obra especial que revela o papel fundamental do cristianismo nas embarcações que chegaram ao Brasil em 1500. Então, não perca essa chance de se tornar assinante da Gazeta do Povo. Vamos continuar então falando sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que admitiu que está estudando fortemente um projeto de lei alternativo à anistia aos condenados de menor gravidade pelos atos do 8 de janeiro de 2023. Jorge Serrão, será que vai andar esse projeto aí? Olha, a gente só vê armação, todo mundo querendo se dar bem para ficar não tão mal na fita com a opinião pública. Alcolumbre, até um tempo atrás, dizia que a anistia não era um assunto popular. As manifestações de rua mostraram o contrário. As diversas e constantes manifestações nas redes sociais também comprovaram que o assunto mobiliza, sim, as pessoas. Os brasileiros querem pacificação. Os brasileiros estão de saco cheio dessa polarização criminosa que a esquerda brasileira alimenta o tempo todo no clima de vingança para se manter no poder. É isso, já deu, ninguém aguenta mais isso. Então as pessoas de bem, sérias, honestas, elas querem pacificação. É hora de zerar as operações e a gente seguir em frente. A anistia, ela tem exatamente esse papel político. Vamos repetir todo dia até cansar. A anistia é uma decisão política e não jurídica. O jurídico pode fazer o que ele quiser. A anistia tem a visão de pacificar o Brasil. Ela é uma zerada nas operações para a gente poder tocar a vida em frente. Hoje, a gente tem pessoas e famílias, crianças, jovens, pais, mães, massacrados. O termo é esse. Massacrados porque têm seus parentes presos pelo 8 de janeiro. Não havia necessidade disso. No 8 de janeiro não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Não houve. Então, ninguém poderia estar sendo condenado a penas absurdas de 14 a 17 anos, como ocorreu. Não poderia. Isso é a lógica básica. Houve um exagero juristocrático, para ser bonzinho no termo que eu estou usando. Um exagero. Podia também, se você quiser, usar o sinônimo vingança juristocrática. Enfim, um país não se constrói com vingança. Vingança é ferramenta de otário. De mané, eu acrescentaria. Vingança é ferramenta de mané. Se o mané perdeu ou se perdeu, está na hora de recuperar o mané e não de deixar
o Mané sendo massacrado, como a gente está vendo acontecer no Brasil. Parou, chega, já deu. Então, vamos zerar essa operação e o Brasil voltar à normalidade política e institucional. Mas o sistema de poder no Brasil se perdeu, o Supremo se colocou para julgar um caso que não caberia ele julgar, que não deveria ele julgar, não tinha estrutura real para isso, não tinha atribuição concreta para isso, e era vítima na própria história, do ponto de vista do prédio que foi destruído, depredado, invadido e depredado. Então, erramos, vamos colocar no plural, né, para ficar mais bonitinho. Erramos. Então está na hora da gente dizer, consertamos, vamos consertar, é isso. A anistia tem esse papel. Agora, o Alcolumbre agora dizer que vai fazer uma comissão para ver uma alternativa, de repente diminuir. O que eles estão tentando armar ali é uma redução das penas. O Supremo Tribunal Federal, lá na frente, se ficar mais desgastado ainda do que já está, pode até resolver dar uma diminuída nas penas. Eles vão tentar um acordo assim, aceitar um acordo do tipo: a gente tira Jair Bolsonaro da jogada, dá uma punição a ele, e aí diminui a pena dos outros coitados. É esse o jogo? Parece que o jogo armado é esse. Esse jogo é justo? Também não é justo, porque o Bolsonaro não cometeu crime nenhum. Então, não é justo você também querer condenar o Jair Bolsonaro. Aí eles querem forçar a barra para condenar, para criar mais uma inelegibilidade criminal para o Bolsonaro. Ele já tem 2 inelegibilidades eleitorais, que também são injustíssimas, inaceitáveis, numa normalidade democrática. Mas estão querendo derrubar o Bolsonaro, tem medo do Bolsonaro, o Bolsonaro desponta como favorito nas pesquisas, enquetes de opinião, o sistema de poder quer apertar o botão dele. Isso não é democracia. Democracia não se constrói assim, com vingança, com ódio, com perseguição ao inimigo ou adversário político que você queira fazer. Então, isso que a Alcolumbre vai negociar é algo esquisito do ponto de vista legislativo e jurídico. Do ponto de vista legislativo, Alcolumbre, só cabe uma coisa: anistia. Porque é uma decisão política. Não cabe ao legislativo dizer agora, vamos revisar a pena aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. Isso aí é uma impropriedade. O legislativo estaria interferindo na decisão soberana do Poder Judiciário, não é isso. Agora, a anistia vai interferir? Não, a anistia não interfere. A anistia reconhece que houve uma condenação, justa ou injusta, mas que houve ali um componente de perseguição política que merece o perdão. Esse é o espírito da anistia. E aí, toca a bola para frente. Esse é o único caminho, Alcolumbre. Não tem outro caminho a não ser esse. Qualquer outra coisa é demagogia, é picaretagem legislativa e não vai ser bom para o Brasil. Não adianta agora querer enganar, querer fingir que está em cima do muro para defender uma posição de leve que não está. Escalar Jacques Wagner para resolver a questão também é outra brincadeira, tá de brincanagem também com essa questão. O Wagner, ele aceita até também, ele está com papo que ele aceita diminuir as penas, mas os financiadores têm que ser punidos. O Bolsonaro tem que ser punido, embora ele diga que não tem medo do Jair Bolsonaro, que o Bolsonaro pode até disputar a eleição, que ele não tem medo. Pô, para aí, né? Já deu. O saco já está cheio. André Marcília, você também acha que isso aí é a gente querendo surfar na onda para conseguir mais simpatia aí de uma certa parcela da população? Ou esses projetos de lei realmente têm um fundo sério para, de fato, amenizar a pena daqueles que já foram condenados aí pelos atos do 8 de janeiro? Olha, esses projetos eu acho que eles podem se tornar sérios. Eu acho que hoje eles não são sérios. Eles não são sérios porque o Congresso não está levando a sério a sua função de levar a anistia adiante. Quando e se o Congresso levar a sua função de
pautar anistia, de discutir anistia, de votar anistia, se o Congresso fizer a sério o seu trabalho, então aí pode ser que eles levem a sério uma alternativa à anistia que não seja feita pelo Congresso ou feita por esse projeto de lei de anistia que está na mesa hoje para ser pautado em regime de urgência, etc, etc. Bom, isso pode vir, essa alternativa pode vir tanto do STF, eles pegam lá algum recurso, inventam algum recurso, tiram da gaveta algum recurso e diminuem as penas, espalham para todos os demais réus, isso é possível. Tudo é possível no judiciário, isso também é possível. É possível que o executivo pense em algum tipo de indulto e é possível que haja essa tabelinha, que é o que se tem noticiado, entre STF e Congresso para um projeto de lei alternativo, que vise, e é isso que tem sido noticiado, aumentar as penas dos mandantes, portanto, de Bolsonaro e dos bolsonaristas, no núcleo duro do bolsonarismo, e diminuir as penas dos réus do dia 8. É bom esse projeto? É péssimo esse projeto. Por quê? Porque, primeiro, se você vai diminuir as penas dos réus do dia 8, você vai assumir, então, que eles tentaram sim dar um golpe de Estado. E a gente vai ficar com essa marca para sempre. Por que mais é ruim? Porque você vai eliminar o bolsonarismo da face política, do tabuleiro político, de uma forma indevida. Não se elimina o bolsonarismo por lei. O bolsonarismo, ele faz parte da política. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, que acho que também é tão relevante quanto, é que nós passamos a ter um Congresso humilhado. Esse me parece ser o pior ponto. Um Congresso que faz acordo com o STF sobre anistia é um Congresso que sai desse acordo humilhado. O STF sai mais forte, o Congresso sai mais fraco. O STF está se metendo numa pauta que não é dele. É o mesmo que você pensar o seguinte: imagina que o STF está decidindo sobre determinado assunto, que é da sua função decidir, e vai lá o Alcolumbre e o Mota e dizia assim, ó, o seguinte, vamos parar aí com essa decisão, vamos parar de julgar essa bobagem, sentam aqui, vamos fazer um projeto de lei em vez de julgar esse caso. E aí eles falam, tá bom, então a gente abre mão de julgar e vamos fazer um projeto de lei que é o que vocês estão pedindo pra gente. Imagina se isso é possível. Você consegue imaginar isso? Vocês que nos ouvem? Claro que não. E por quê? Porque isso jamais aconteceria, porque o STF sairia humilhado, o STF jamais vai permitir ser humilhado. Mas o Congresso permite, e permite pelas mãos dos seus representantes maiores, o Alcolumbre e o Mota. Então, um acordo entre STF e Congresso para algo que é da função do Congresso resolver, decidir, discutir, que é a anistia, humilha o Congresso. E humilhado o Congresso e mais forte o STF, sabe o que vai acontecer? Daqui 6 meses a gente vai ter novos presos políticos. Os réus do dia 8 vão virar os réus do não sei mais o quê. Os réus do dia 8 vão virar os novos presos políticos do dia 8, 12 ou do dia 15, ou sei lá mais o que eles vão inventar para prender as pessoas politicamente. Banir de redes sociais, excluir perfis, suspender as redes nas próximas eleições e assim por diante. Um STF ainda mais forte do que ele está é um perigo. Um Congresso ainda mais fraco do que ele está é um perigo redobrado. E mais, esse projeto alternativo, se a ideia dele é ampliar a pena de Bolsonaro e dos bolsonaristas e diminuir a pena dos réus do dia 8, esse projeto já começa inconstitucional. E por que começa inconstitucional? Porque primeiro não dá para você admitir que o STF, que é um poder outro, se meta dessa maneira, sente na cadeira do congressista, atravesse a praça dos três poderes, sente na cabeça, talvez na cabeça mesmo dos congressistas. Eu ia falar na cadeira, mas na cabeça eu acho que é melhor o termo. Sente na cabeça dos congressistas e faça um projeto como se eles congressistas fossem. Bom, isso é óbvio inconstitucional, porque fere a separação entre os poderes, fere a autonomia que o Congresso precisa e deve ter. Segundo lugar,
Também é inconstitucional porque fere o princípio da impessoalidade, que está lá no artigo 37 da Constituição. E que significa o quê? Você não pode fazer uma lei para alguém ou para um grupo. Então, se você pretende fazer uma lei para punir mais severamente o Bolsonaro, se a lei é para o Bolsonaro, se a lei é para os bolsonaristas, ou se a lei é para os réus do dia 8, esse projeto é inconstitucional porque fere a impessoalidade. A legislação tem que ser feita de forma abstrata. A legislação não pode ser feita para alguém. Ela tem que ser feita para todos, senão é inconstitucional. E o terceiro ponto, que é também uma questão constitucional, no artigo 5º, no inciso 55, nós temos o princípio da irretroatividade. Sabe o que quer dizer isso? Diz o artigo 5º o seguinte, vou até ler aqui: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, se eles vão fazer uma nova lei penal para prejudicar o Bolsonaro, para fazer para lhe dar uma pena ainda mais alta, é inconstitucional, porque você, no caso, não pode retroagir a lei para punir ainda mais um réu, ainda mais o Bolsonaro, ainda mais o núcleo duro do bolsonarismo. Portanto, o que o Moraes, por incrível que pareça, o que o Moraes e o Alcolumbre e o Mota estão tentando fazer, se fizerem, é inconstitucional. É incrível, mas nós estamos num Brasil em que o ministro Moraes e os ministros do STF se sentam para fazer uma lei dentro do Congresso e essa lei é inconstitucional. Não é incrível? Esse é o Brasil. Bom, em um Brasil onde a verdade incomoda, a Gazeta do Povo não se cala. Enquanto os muitos fecham os olhos para a realidade, nós seguimos firmes denunciando abusos, corrupção e o ativismo judicial que ameaça as liberdades. Agora queremos ir além, mostrar também as raízes esquecidas da nossa história. Com a Promo Brasil 525 anos, você assina por apenas R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses e acessa um novo e-book, A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento, exclusivo para assinantes da Gazeta do Povo. Então você acessa aí gazetadopovo.com.br/oferta. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube, tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Quer descobrir o que poucos contaram sobre o descobrimento do Brasil? Vitor, tem vídeo do Tosi aí para a gente soltar? Senão a gente espera um pouquinho, beleza. Depois a gente solta esse videozinho aí do Tosi. Mas então, acessa aí gazetadopovo.com.br/oferta. Você vai pagar só 6 centavos por dia para apoiar a verdade. Garanta já a sua assinatura em gazetadopovo.com.br/oferta. Vamos falar de um outro assunto que é muito comum aqui no Sem Rodeios a gente comentar, que é sobre o STF, né? Claro. O vice-presidente, então, do Supremo, o ministro Edson Fachin, afirmou que o Congresso precisa discutir com urgência a regulamentação das redes sociais no Brasil. Jorge Serrão, cada dia tem ministro do STF reforçando essa mesma ideia, né? Pois é, na contramão do que acontece no mundo. Ministro Luiz Edson Fachin, o senhor tem ideia de quantos data centers estão sendo inaugurados hoje no mundo? O senhor tem ideia de quantos satélites a Amazon ou a empresa do Elon Musk estão colocando em volta do planeta Terra por semana? Pois é, ministro Luiz Edson Fachin, nós estamos na evolução da era digital para a era quântica. E os tupiniquins estão analisando essa realidade como se eles estivessem na Idade Média ou na Idade da Pedra Lascada. Eu acho que pode ser isso também. Caramba, vem aí uma superevolução tecnológica. Ela não tem volta. Ela não tem como ser contida. Eu vou repetir isso claramente. Essa revolução tecnológica, evolução, não tem como ser contida por legislação restritiva. Não é a legislação que vai resolver o problema. O que a gente vai ter que discutir hoje é o ser humano, é como esse ser humano vai lidar e vai evoluir as possibilidades que ele tem de utilizar essa tecnologia, que vai ser muito benéfica para o ser humano. E não o
que usar um termo horrível, mas vamos voltar aqui. A gente não pode perder tempo com a pouca inteligência de tentar conter a evolução da inteligência artificial, da capacidade de armazenamento de informação, da difusão dessa mesma informação em redes sociais, que vão ter uma evolução ainda maior. Então, quando o Brasil vem com essa pregação estúpida, medieval, tenebrosa, de regular aquilo que não nasceu para ser regulado, a gente vai na contramão da história, ministro Luiz Edson Fachin. A gente não pode ir na contramão da história. Vocês gostam de ser chamados de quê? De progressistas, não é? Progressista é quem opera na linha do progresso e não na linha do retardo. Progresso. O progresso é bola para frente. O progresso não é gol contra. Então, esse negócio de regulamentar rede parou. O Congresso Nacional Brasileiro já resolveu que não quer tratar desse assunto. E todo dia vem uma insistência, todo dia vem um recadinho do Supremo Tribunal Federal. Isso daí é uma interferência no outro poder. Está dizendo ao Legislativo, você tem aí que votar essa paradinha aí. Parou. Isso é papo de mané, gente. Não podemos acompanhar isso, não. Vamos levar o Brasil a sério, o mundo a sério. A evolução da humanidade tem que ser entendida de maneira, vou usar o termo de novo, progressista, no progresso e não no atraso. Progressismo não é sinônimo de esquerdismo. Vamos usar a palavra certa, né? Paulo Briguet, me ajuda. Vamos usar a palavra certa, né? É isso. Roubaram a palavra para dizer que eles são os avançados. Não, eles são a vanguarda do atraso. Então a gente tem que hoje entender que estamos evoluindo da era digital para a era quântica. E temos que preparar o ser humano para essa evolução e não inventar punição, regulamentação, censura. Vocês sabiam que a censura é inconstitucional no Brasil? Eu fiquei sabendo, sabe como? O Supremo Tribunal Federal que me contou na DPF 130. Aí eu fiquei sabendo, a censura no Brasil é inconstitucional. Como é que agora o pessoal do Supremo vem falar em regular ou usar o sinônimo de uma palavra que pode indicar censura? Não cabe. Não cabe, é inaceitável, é inconstitucional, é imperdoável, é tudo de ruim. Então vamos evoluir, Brasil. Vamos evoluir, turma da supremocracia. A inteligência artificial agradece. Perguntem, acesse o computador aí no Supremo, pergunte a Mari Iá, que é a IA do Supremo, né? Mari Iá. Pergunta para ela se censura é inconstitucional no Brasil. Talvez ela responda. André Marcília, chegou sua vez de comentar esse assunto, né? Que você é especialista aí para conversar com a gente. Então, mais uma vez, né? Mais um ministro do STF reforçando essa ideia de regulamentação e de regulação das redes sociais no Brasil. Aliás, eu até postei hoje no meu X que é curioso a gente perceber que esse assunto volte agora à tona justamente quando começam a falar de fazer um acordo com o STF. Não é engraçado? Olha só, vamos recuperar os fatos, tá? Então, domingo vem o Barroso e fala assim, imperdoável a anistia. Deu uma entrevista para o Globo, né? A anistia é imperdoável. Muito bem. No dia seguinte, aparece o Moraes sentado com o Davi Alcolumbre e com o Mota, supostamente, né? Essa era a notícia, para dizer que eles estavam projetando uma nova forma de anistiar as pessoas, que isso estava sendo costurado. Não é curioso? Num dia o Barroso diz que é imperdoável, no outro dia o STF está sentando-se com o Congresso para tratar justamente desse assunto. E no outro dia vem o Fachin e diz assim, regulação das redes é imprescindível, precisa acontecer agora.
Então, a gente sabe o que o STF quer com regulação de redes. Regulação, não pegue esse termo, joguem fora. Ele é um termo mentiroso. O que está por trás de regulação é controle. Controle de redes sociais. E eles querem controle do debate público, do debate político, para, com isso, poder censurar as pessoas sem dizer que estão censurando. É a censura moderna, é a censura sofisticada, tudo se moderniza, tudo se torna tecnológico no Brasil, até a censura. Não achem que agora, porque o mundo se tornou tecnológico, a censura vai ser como antigamente, em que as pessoas entravam com um cacetete dentro das redações, que as pessoas carimbavam censura, censurado ali na sua letra de música ou no seu jornal, e que os jornais eram obrigados a colocar receita de bolo, poemas do Camões. Não, a censura também se moderniza. E a censura moderna, ela vem pela subjetividade desse controle, dessa regulação das redes sociais. A censura moderna, ela vem pela sutileza de te colocar em medo de dizer as coisas. Muita gente fala para mim assim, se tivesse censura hoje em dia, você não estaria falando o que fala? E eu sempre respondo, você sabe se eu falo tudo o que eu quero? Será que eu falo tudo o que eu devo falar? Será que eu nomeio as pessoas que eu quero nomear? Será que eu não tenho receio de dizer alguns nomes? Será que você aí não tem receio no chat? Você tem coragem de colocar todos os nomes e adjetivos que você quer a autoridades públicas? Então, é por aí que a censura caminha. Será que a gente tem coragem de fazer tudo o que a gente quer, expressar tudo o que a gente deseja? Bom, acho que não. E se a gente não tem, então a censura caminha por aí, pela subjetividade que impõe as suas leis e legislações e decisões, e pelo medo que impõe a todos nós. Essa censura sutil e moderna, ela está perfeitamente cabível na regulação das redes sociais que o Congresso estava fazendo no PL 2630 do Orlando Silva, e que agora está no STF em discussão. Então, quando volta-se a falar disso, volta-se a falar de censura. Ponto. E é engraçado que isso apareça nesse momento, volto a dizer. Então, o meu receio, é por isso que eu comecei falando essa sequência cronológica de fatos. O Barroso fala que é imperdoável, no dia seguinte a notícia de que o Moraes está com alcolumbre, e no outro dia o Fachin diz que redes sociais precisam ser controladas. O meu receio é que nesse pacotão do acordo entre Congresso e STF, que pode eventualmente algum dia sair, as redes sociais sejam uma moeda de troca. A regulação das redes sociais possam ser uma moeda de troca. Será perder muito se nós perdemos a liberdade de expressão nas redes sociais. Será perder muito. Ontem, no programa Última Análise, inclusive aqui da casa, aqui da Gazeta, que faço aqui a propaganda, vai ao ar de segunda a quinta, às 7, das 7 às 8h30, nós discutimos justamente isso. O que nos une, o que nos faz brasileiros? Né? Qual é o conceito? O que pode ser definido como brasileiro? E uma das coisas que eu levantei é isso. Hoje, as redes sociais. Porque antigamente eram pelas novelas. Todo mundo está falando aí da novela do Vale Tudo e etc. Esse Vale Tudo ninguém está assistindo. Mas aquele Vale Tudo antigamente, todo mundo assistiu. Antigamente a gente se unia em volta da TV para ver um jogo de futebol, para assistir uma novela. Hoje a gente se une, mesmo para brigar. Não é se unir porque pensa igual, é se une para brigar, inclusive. Se une em torno de quê? Das redes sociais. As redes sociais hoje nos fazem brasileiros, nos fazem pessoas com capacidade de concentração do debate público e político. E se eles controlarem isso, eles vão controlar tudo. Seria mais ou menos como controlarem a TV lá nos anos 80, quando o Vale Tudo passou. Então é muito perigoso. Perder as redes sociais, ou perder a autonomia das redes sociais hoje, é perder a liberdade. E como diz aí o Serrão, no seu cartaz, né, quem perde a coragem perde tudo, quem perde a liberdade, com certeza também perde tudo. Porque sem liberdade não é possível ter sequer coragem. É isso, né? Esse é um assunto também que sempre rende no nosso chat aqui. Quer ver um próximo, Serrão, que o pessoal também vai gostar de comentar? Porque a Gazeta do Povo está destacando aqui, ó, que Aécio
e o Rodrigo Leite miram a terceira via em fusão entre PSDB e Podemos, Serrão. Mas podem afastar os nomes da direita, né? Vamos comentar esse assunto também, para ver o que o pessoal vai comentar no nosso chat aqui, Serrão. Ah, essa vai pegar também. E a gente está vendo essa história das fusões partidárias aí, elas estão bastante interessantes, né? Porque no outro dia você ia ter uma fusão do Partido do Kassab, o PSD, com o PSDB. Aí, de repente, não mais que de repente, tem uma mudança. Aí agora a fusão, a tal federação partidária, vai ser entre o PSDB e o Podemos. Podemos, que na verdade foi um braço, foi uma costela que nasceu do PSDB. É como foi o Flamengo. O Flamengo, segundo explicou o Nelson Rodrigues, foi uma costela do Fluminense que deu origem ao Flamengo. E aqui, no nosso futebol da política, o PSDB, o Tucano, pegaram uma costela do Tucaninho, deve ter tirado a asa do Tucano nessa operação cirúrgica, e ela foi para o Podemos. Esses partidos são a mesma coisa. Vai juntar o quê? Vai juntar o que já está junto há muito tempo. E se houve um papo de que poderia haver uma junção com o PSD e do PSDB, é porque no bastidor, no mundo real, os caciques partidários já resolveram que tudo vai ser atuação em bloco. Eles só estão dando uma divididinha ali, para quê? Para passar para a opinião pública que tem uma divisão, tem um equilíbrio partidário, tal, não tem um partido maior que o outro, então vamos dar um jeito de todo mundo ficar com um tamaninho parecido, né? Esse centro ficar parecido, centro-direita, centro-esquerda, então um tem 80, um tem 90, outro tem 100, o outro que se juntar ali um pouquinho mais fica maior um pouquinho, mas não fica grande demais. Ninguém, no fundo, tem uma hegemonia, porque a hegemonia vai ser a mesma de sempre, vai ser a ditada pelo colégio de líderes, que são os chefes desses partidos, cartórios políticos, que comandam o Congresso Nacional e os destinos da nação. Então, presta atenção que nessa fusão, federação, junta para cá, vem para lá, tira a letra daqui, bota para lá, corta a asa de um, mete na costela do outro, no fim das contas é tudo a mesma coisa. E o grande ponto desse esquema é o que eles puderem fazer para neutralizar o que pode se chamar aí imprecisamente de direita conservadora, eles farão. O grande jogo é esse. E o que puder ser feito para tirar também qualquer possibilidade de hegemonia do tal do Jair Messias Bolsonaro, também farão. Não tem jeito. É esse o projeto, é esse o modelito. Só falta combinar com os eleitores. Os eleitores é que, de repente, não vão concordar muito com essa história, não. Mas, para essa galera aí dos partidos, o eleitor é apenas um detalhe. Vamos aproveitar, né, que o Serrão puxou esse gancho aí para chamar o Guilherme Fiuza. Seja muito bem-vindo, Fiuza, ao Sem Rodeios desta quarta-feira, nessa minha volta das férias aí, que eu estava lendo aqui no chat. Guilherme Oliveira disse que eu tirei 300 dias de férias. Foi quase isso, né, gente? Demorou para voltar, mas cheguei, tô de volta. Fiuza, vamos falar então, né, sobre esse assunto aí que o Serrão puxou o gancho, porque tem texto seu na Gazeta do Povo de hoje, né, falando, o título, né, da coluna do Fiuza hoje é Por uma Constituinte Informal. Guilherme Fiuza, quer explicar pra gente então o que você está dizendo nesse texto aí que você deu esse título tão inspirador? Vamos lá. Alô, Rosana, muito bem-vinda de volta. Alô, Serrão, Marcília, audiência do Sem Rodeios, muito bom estar aqui com vocês. Pô, o Guilherme Oliveira, muito amigo, hein, com esses 300 dias. Caramba, assim ninguém precisa de inimigo, né? Um abraço ao Guilherme Oliveira. E não é isso, eu estava acompanhando aqui a conversa de vocês, né? Muito boa. Tenho talvez pouco a acrescentar, mas essa ideia, na verdade, com esse texto, é uma provocação, né? Eu nem sei se eu acredito tanto nisso, mas eu gostaria, né? Assim, não é uma ideia
Assim, não é uma proposta surrealista. Eu acho que seria muito interessante que a gente tivesse no Brasil, nesse momento tão confuso, o surgimento, a reunião, né, de pessoas com espírito público e independência intelectual suficiente para analisarem o que está acontecendo, né, naquele suposto equilíbrio entre poderes, né, que a Constituição prevê que sejam harmônicos e independentes entre si, e como a gente sabe, e aquela cena dos funerais do Papa Francisco, a comitiva brasileira, é muito eloquente, né? Quer dizer, hoje, e vocês já trataram disso bastante aqui, né, os poderes executivo, legislativo e judiciário no Brasil, eles frequentemente parecem ser um bloco. E é claro que, pela Constituição atual, eles não podem ser um bloco. Eles têm justamente esse equilíbrio, eles têm que ter um contraste entre si, e nós não estamos vendo esse contraste. O que está acontecendo frequentemente é que falam como se fossem realmente uma conjunção, né, de representação. E os três poderes no Brasil não são uma conjunção. E aí eu acho que a gente vê uma voz ou outra, a gente tem aqui na Gazeta, por exemplo, o Marcília falando repetidamente sobre isso, e acho ele poderia ser um dos nomes, por exemplo, né? Mas outros, quer dizer, o que eu sinto falta hoje, Rossana, é assim, o que a gente chamava, talvez, um tempo atrás, de reserva moral. É um pouco pretensioso alguém ser uma reserva moral, mas, de alguma forma, isso era entendido como aquelas pessoas que tinham estatura suficiente, né, em termos de dignidade, espírito público, para realmente vocalizar questões de interesse da sociedade. Isso está muito escasso no país. E o que a gente vê hoje é que as instituições falham, né, em fazer esse contraponto. Então, é o seguinte, o processo, o exercício do poder, o exercício dessa representação, ele frequentemente está nos trazendo esse quadro. E todo mundo comenta, não, o Senado que não faz a sua parte, mas isso já virou quase que um lamento, né? Um lamento recorrente. Então, o que eu acho que seria o caso, e aí eu digo que é um pouco provocação, porque o texto, porque é claro que isso é muito visível, e é claro que muitos desses que são capazes de ver e se expressar sobre isso, que seriam, não sei se reservas morais é muito, mas que seriam aí as cabeças, né? Enfim, os cérebros, as entidades pessoais, né, que em outros tempos fizeram o contraponto, chamaram a opinião pública para uma certa direção, eles estão aí meio calados, né? E aí, Rossana, para concluir, eu faria uma relação desse assunto com o assunto do INSS, que vocês abriram sem rodeios hoje, né? Esse assunto, né, o Marcília até comentou, né, eu até achei aqui, Marcília, por acaso eu estava dando uma passada aqui pelo YouTube, e eu achei a manchete que você se referiu, que eu também, já que você não citou, também não vou citar o veículo, mas que é uma manchete, como é que eu vou dizer, né? Com boa vontade, é cínica, né? Que é a seguinte: fraude no INSS, : bolsonaristas tentam colar corrupção em Lula. Então, assim, é claro que e esse mesmo veículo está fazendo um excelente trabalho, por exemplo, na questão da fraude dos respiradores. Então, nem dá para olhar e dizer assim, não, é um veículo que está sendo chapa branca. Pelo menos no caso dos respiradores, ele não está sendo nada chapa branca. Mas esse tipo de manchete aqui é completamente... como é que eu vou dizer, né? Isso é um cinismo mesmo, porque você pegar o problema da corrupção
E aí você fazer uma contextualização, né, que é, de certa maneira, você fazer um abatimento ali, né, fazer uma ressalva, né, de que essa questão de corrupção ela tem ali um componente de benefício a um grupo político. Não, a corrupção beneficia um grupo político, enfim, aquele grupo que se reuniu ali para roubar. Esses são os diretamente beneficiados, né, pela fraude. Não tem essa de você colocar, né, criar uma perspectiva, né, contextualizar dessa maneira, né, que alguém está tentando colar. Não está tentando colar, está colado. Isso se passa dentro do INSS, que é um órgão público de Estado, e que é responsabilidade do governo federal. E como a gente estava falando, né, essa espécie desse bloco, né, desse amálgama, tudo fica um pouco amortecido, porque nesse momento seria, né? Vocês falaram aí um pouco sobre CPI, né? A Polícia Federal está no caso, quer dizer, no INSS eu não sei exatamente em que ponto está a investigação, né? Mas com certeza os elementos aí todos levantados e descobertos, né? Acho que a Polícia Federal não tem ainda indiciamentos, vocês podem me corrigir aí depois, mas tem o levantamento, né, bastante completo. Tem já implicações nos escalões mais baixos, mas não tem ainda, né? Quer dizer, o presidente do INSS foi afastado, mas ele não está sob punição, que eu saiba, né, judicial ainda. Agora, essa ideia de você pegar e dizer assim, não, isso é um negócio que de alguma maneira vira um discurso para a oposição, isso é uma conversa fiada, isso é um péssimo jornalismo. E aí, nessa hora, né, Rosana, para concluir, realmente a gente pergunta, né, onde é que estão aqueles que afiançaram, né, eleitoralmente esse presidente atual e o partido dele? Porque o Carlos Lupe ele foi afastado do governo Dilma, do primeiro governo Dilma, né? Na primeira onda ali de irregularidades e tal, ele foi afastado por suspeitas, né, de tráfico de influência com ONGs, etc. Essa mesma pessoa. E aí todos esses aí que a gente sempre não pode esquecer, né? Uma parte da sociedade brasileira. Não dá para dizer que a volta do Lula foi um negócio sem rosto, assim, né? Ou enfim, um fenômeno inesperado. Nós vimos aí boa parte do rosto da sociedade brasileira, dessa sociedade influente, de elite, né? Na área econômica, grandes legados na área jurídica, na área de imprensa, na área artística, financeira. Nós vimos todos esses aí dizendo que o Lula era a saída da democracia contra o fantasma da ditadura, né? Que o Lula era, né? Assumiram bandeiras realmente, trazendo esse postulado aí de que ou era o Lula ou era uma coisa aí obscura e autoritária, né? Que, pelo menos, na prática não tinha aparecido ainda. Então, a gente faz essa pergunta a esses agentes, a esses, enfim, agentes econômicos, todas essas figuras da sociedade brasileira, da elite. E, cara, vocês não acharam, vocês acharam que o ministro da Previdência ia ser quem? Aí a gente começa a pensar, aquela ideia, não, a gente via ali, né, Edmar Baixa, Armínio Fraga, Pércio Arida, Pedro Malan, disse, não, nós esperamos um governo, uma gestão responsável. Eles estavam achando que ia ser quem o ministro da Previdência? Por que eles não, já que eles, né, fizeram um apoio ostensivo, isso é parte da política, né? Você faz um apoio, você tem a influência e você pode fazer uma proposição, uma demanda,
né? Não bota o Lupe lá, porque o Lupe nós lembramos do verão passado, né? Lembranças não muito boas. Coloca aí, tem tantos técnicos importantíssimos aí, gabaritados. Todos esses aí fizeram enunciados completos sobre a importância do saneamento da Previdência para que o Brasil não entrasse em falência. Aí eles fizeram esse apoio, eles deram esse aval, e aí, de repente, explode um escândalo, assim, todo escândalo, né, de corrupção é lamentável, mas esse aí é especialmente covarde, né? Retirando de quem não tem, mais de 6 bilhões aí, numa concentração altíssima nos últimos 2 anos, né, desses desvios. E aí eles olham isso e dizem o quê? Né? Eu tenho essa curiosidade, né? Assim, eles estão arrependidos, eles não pensaram direito, eles tinham perdido a memória, né? A gente deixa essa pergunta. Agora, como nós aqui temos boa fé e queremos ser construtivos, eu insisto nisso, né? Assim, bom, se os poderes estão meio amortecidos aí, né? Ou tem aí uma múltipla salvaguarda e eles se protegem entre eles, então eu acho que seria o caso de fazer uma nova Constituição, né, que sempre me pareceu um negócio, né, o país está tentando progredir, você fala, não, vamos parar e fazer uma Constituinte. Eu sempre achei isso uma má ideia, porque aí é isso, é você abrir o peito do paciente e entrar aí no modo de cirurgia, enfim, de restabelecimento das condições gerais. Mas, já que a situação é essa, já que nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos, sem um contraponto, então fica aqui a sugestão. Reúne-se um grupo de juristas que possam ter aí uma credibilidade, um notório saber jurídico, e eles fazem uma proposição, né? Dizem assim, não, então é isso, o judiciário é sim agora um poder moderador, com atribuições políticas. Bota na lei, bota isso tudo na lei, né? Vamos, então, já que é uma atualização institucional, que parece que a gente está vivendo, vamos fincar os pés na legalidade, porque senão vai ficar essa situação esquisita. Tudo pode ser interpretado da maneira que se queira, e, no final das contas, aqueles poderes que são colocados lá para, pelo seu equilíbrio, garantir a estabilidade democrática, eles viraram outra coisa, viraram um bloco, viraram um desenho institucional diferente, e a gente não foi avisado. Vou passar a bola para o Marcílio aqui para comentar justamente esse assunto sobre a Constituição que o Fiuza levanta, até porque no texto aqui o Fiuza destaca muito essa atuação em bloco, né, de executivo, legislativo e judiciário, representada por uma foto aí, né, no funeral do Papa Francisco. Marcília, você acha também que essa atuação em bloco compromete completamente o que diz a Constituição? Completamente. Completamente. Eu cumprimento o Fiuza também, e bacana o Fiuza recuperar a manchete lá que eu tinha mencionado. Pois ele ficou dizendo, eu fiquei pensando aqui, né, qual é o melhor adjetivo. Ele chamou de cinismo, eu diria constrangedor. Eu acho que ambos servem e ambos são merecidos. Quantos mais outros adjetivos não merecem uma manchete dessa? Seja por cinismo é o adjetivo a eles, constrangedor talvez seja o que nós sentimos diante de algo assim. Infelizmente, né, nós temos esse jogo, às vezes, da imprensa, que é mesmo duplo, como ele bem lembrou. Nem sempre o mesmo veículo tem a mesma visão. E chamam a isso de pluralidade. Pluralidade é você trazer várias visões corretas sobre algo, né? Você trazer uma visão incorreta um dia, outra correta no outro, isso não é pluralidade. Isso é talvez esquizofrenia, com todo o meu respeito aos esquizofrênicos, porque isso a gente tem, infelizmente, visto muito também em editoriais, né? Então, o editorial morde a sopra, que a gente fala. Num dia morde, no outro dia sopra. E aí chamam a isso de opinião plural. Não, isso não é opinião plural. Bipolaridade não é você ter muitas
personalidades. Bipolaridade é você não ter nenhuma, você não conseguir se sedimentar de forma sólida nunca. Enfim, mas quanto a essa questão da Constituição, eu acho que, sem dúvida, é necessário fazer alguma coisa. Essa atuação em bloco é nefasta, ela acaba violando justamente os princípios, né, mais básicos da Constituição, a separação entre os poderes, a autonomia desejável aos poderes, e também ela acaba pervertendo a ideia constitucional, que é de que os três poderes funcionem de forma dinâmica e orgânica. Isso nós perdemos por completo. A gente tem falado que o Congresso age de forma fisiológica, trocam-se cargos, nomeiam-se pessoas apenas por interesses, mas isso foi um tempo atrás. Nós avançamos para além disso, que é hoje você ter poderes que dialogam com os outros para atuar contra um. Então formam-se um 2-1, a gente vê isso, um 2-1 entre STF, que enfim a gente chama aqui de poder. O STF se despregou não apenas do país, se despregou do próprio judiciário, inclusive. É muito tentador a gente, inclusive, dizer judiciário como sinônimo de STF, mas se você for falar com o juiz de primeira e segunda instância, eles não se reconhecem no STF, eles não acham que o STF represente o poder judiciário, mas virou o dono, não apenas dos demais poderes, como também o dono do poder judiciário, embora nem seja uma instância recursal originalmente, seja uma instância constitucional. Seja como for, isso tudo se perverteu. E é necessário mesmo que a gente pense em como criar novos elementos, novos obstáculos para resolver essa questão. É mais ou menos como se você tem uma barragem de madeira para evitar que a água passe. Se a água está passando, você precisa refazer a barragem. Não adianta colocar a mesma barragem, a mesma madeira, o mesmo material e acreditar que ela vai conter a água se já não está contendo. Então a gente precisa entender os defeitos que nós temos constitucionais e resolvê-los. A Constituição pensou uma coisa em 88 e tantos anos já se passaram. Claro, o mundo mudou e talvez a Constituição precise mudar. Mas é necessário que a gente também faça uma mudança não apenas estrutural, mas também do ponto de vista formativo nosso, talvez do ponto de vista cultural, né? Não adianta apenas a gente mudar a estrutura, a gente precisa mudar a cultura também, que vai depois carregar essa estrutura. Porque é justamente, às vezes, a cultura que existe no país, de que tudo pode ser pervertido, de que tudo é desculpável, de que as coisas são assim mesmo, de que a culpa é sempre dos outros, enfim, de que o sistema é desse jeito, então é necessário romper o sistema, o jogo corromper o sistema. Enquanto a gente talvez tenha essas crenças, não haja barragem que resista, não haja material que contenha água, não haja possibilidade alguma da gente ter uma estrutura que dê certo. Jorge Serrão, vou chamar você para arrematar aí, já que o Fiuza falou sobre isso, Marcília complementou, então tua vez de falar. Eu estou defendendo uma proposta que eu acho bastante interessante, que eu ouvi do Aldo Rebelo. O que a gente precisa hoje? Hoje, essa Constituição que está aí não dá mais. Ela não é respeitada, ela é atropelada, ela é confusa, não serve ao Brasil. Qual é o jeito? Pegar essa Constituição que está hoje aí e fazer um emendão. Aproveitar o que ela tem de bom, e ela tem algumas coisas extremamente positivas, que são sólidas para ser uma Constituição, enxugá-la e deixar claras algumas coisas que não estão claras hoje. E o resto, tudo vai ser lei complementar. Ao mesmo tempo em que se faz esse emendão para a gente ter uma Constituição enxuta, mais saudável, que deixe clara qual é a atribuição de cada um dos poderes, para um não atropelar o outro, a gente também precisava, no Brasil, de uma desregulamentação. Aqui tem excesso de leis em vigor, tem que enxugar a quantidade de leis. É ingovernável uma democracia com esse modelo que a gente tem. Aqui é só para fazer festa para o mundo jurídico, para o resto que vive disso.
acho até que o mundo jurídico teria melhor benefício, ganharia muito mais dinheiro se pudesse contar com um país que tivesse segurança jurídica, menos normas conflitantes em vigor, que é o que a gente tem no Brasil há muito tempo. Então aqui tinha que ter um enxugamento legal, um enxugamento da Constituição com a definição do que essa atual tem que preste e aquilo que nós podemos colocar nela para deixar claramente qual é a relação e qual é o papel de cada um dos poderes. E podendo até criar, de repente, um outro poder, que seria o verdadeiro poder do povo, que hoje o povo ele é o detalhe que não manda coisa nenhuma, não tem poder popular nenhum no Brasil. O povo podia estar aí presente para fiscalizar as instituições diretamente, para ser aquele que vai dizer o que vale e o que não vale, a gente ter as consultas populares que estão previstas na Constituição, mas que ninguém nunca faz e quando faz não respeita. Vide o plebiscito lá, a questão do desarmamento, o referendo do desarmamento sobre desarmamento, não foi respeitada a vontade popular ali. Então, a gente precisa de uma modificação urgente ou a gente vai seguir nesse perigoso caminho da desmoralização institucional em que um poder bate cabeça com o outro, tenta destruir o outro, e hoje claramente a gente vê uma hegemonia do que está se chamando aí de poder judiciário, mas na verdade, ela é uma hegemonia do poder que está concentrado no Supremo Tribunal Federal. Hoje não temos democracia no Brasil, temos supremocracia. Agora, você concorda com isso? Você votou, elegeu seus representantes para isso acontecer? Eu garanto que não. Antes da gente continuar nosso bate-papo aqui com os nossos comentaristas, vou chamar ela, Mariana Braga, que daqui a pouquinho tem Entre Linhas coladinho aqui no Sem Rodeios. Mari, muito bem-vinda. Obrigada, Rossana. A gente estava esperando a sua volta, né? Que estava difícil maratonar e tudo mais, mas foi muito gostoso estar também com o pessoal do Sem Rodeios aí nesses dias. Muito bom rever aí os nossos excelentes comentaristas. E apareço aqui para deixar o recado, né, Rossana? Que logo depois do Sem Rodeios é só o pessoal permanecer nesse link que será direcionado aí para o programa Entre Linhas. A gente vai ter entrevistas especiais com o deputado Sanderson, também com o Evair de Mello, falando aí desse escândalo, né, do roubo dos aposentados, CPI, e também o acordão do Alcolumbre, que quer aí um plano B para o PL da anistia, porque o PL da anistia do jeito que tá, ele não quer saber não. Vocês vão ver daqui a pouquinho no programa Entre Linhas. Obrigada, Rossana. É isso, então não vai perder, hein? Daqui a pouquinho, finalizando o Sem Rodeios, tem Entre Linhas e você fica aí nesse link, então, para acompanhar esse programa cheio de análise com a Mariana Braga. E não esquece, se você está no YouTube, né, deixa aquele like ali, ó, no nosso programa, que a gente gosta muito, isso nos ajuda bastante. A plataforma entende a relevância aí do Sem Rodeios, do Entre Linhas, dos programas e distribui para mais pessoas. Agora, então, vamos ouvir André Marcília para a gente dar um tchauzinho breve aí, Marcília, porque tem Entre Linhas chegando, né? Obrigada pela participação, pela presença aí, Marcília, nessa minha volta. Eu estava aqui, eu tenho aqui, viu, Rossana, um detector de mentiras aqui do meu lado. E estava lá a Mariana dizendo que estava com saudade da gente aqui no Sem Rodeios, e ele apitou a beça. Não sei se é verdade isso não, viu? Mas tudo bem, vamos deixar para lá. Um abraço para vocês, até amanhã. Amanhã eu estou em dúvida, amanhã tem Sem Rodeios? É isso, vamos deixar esse recado aqui, né? Amanhã é feriado, todos vamos descansar, então, né, Guilherme vai ficar com inveja que depois dos meus 300 dias de férias eu vou ter mais 2 dias de folga aí. Mas é feriado, então, amanhã e sexta-feira a gente também não vai estar por aqui, por conta da equipe técnica, né? Muita gente para colocar o programa no ar. A gente volta na segunda-feira. E segunda você não tá aqui, né, Marcília? Não, volto terça. Não tá dado recado. Marcília, até terça, viu? Vou agradecer também o Fiuza, né, que está sempre com a gente aqui às quartas-feiras. Fiuza, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Obrigado, Rossana, muito bom te rever. Marcília, Serrão. E só deixar uma observação final, né, sobre isso aí que a gente está tratando, sobre esse espírito que a gente realmente tem aqui de construção, né? O que fazer, né, diante de um status quo onde
está tudo um pouco emperrado, né? Da onde vai sair aí uma luz no fim do túnel, institucionalmente falando, né? Sem ser aos soluços, aos trancos e barrancos. Aí eu deixo só como mensagem final aí para o nosso espectador, uma observação sobre esse outro escândalo dos respiradores. O escândalo dos respiradores do consórcio Nordeste, né, na trágica e terrível época da pandemia, ele envolve pessoas que estão no topo do poder hoje. E a CPI da Covid, que foi a instância investigativa no Legislativo sobre esse assunto, ela também, né, envolvia, né, entre seus principais membros, as pessoas que eram oposição na época, inclusive uma oposição muito ali barulhenta dentro da própria CPI contra o governo da época, e hoje estão aí também no topo do poder. E aí eu repito a pergunta que eu fiz em relação ao INSS, ao Ministério da Previdência. Toda essa sociedade supostamente esclarecida, né? Até a gente pode dizer assim, a elite no bom sentido, né? Daqueles que reúnem aí o maior aparato de formação, né? Capacidade de liderar de forma virtuosa a sociedade, eles também vão ficar em silêncio sobre isso, sobre essas coincidências, sobre essas digitais. Estão todos no poder hoje. Todos eles. Então, ficou tudo bem com essas consciências todas. Eu acho, Rossana, que não tem como avançar. O Serrão falou muito interessante a sugestão dele, né, sobre um jeito de adaptar, de atualizar a Constituição sem ser uma paralisação do país. Agora, eu digo o seguinte, sem o lastro das pessoas que são, de alguma maneira, o farol da sociedade, esse farol iluminou o PT no poder. E aí eles não reconhecem todos esses acontecimentos, eles não estão, todos eram, se manifestavam tanto sobre a empatia e a defesa das vidas e da ciência, e aí acontece um escândalo desse tamanho, né, que já tinha vindo à tona e agora volta com outros detalhes sórdidos, de para onde foi o dinheiro desviado de respiradores, todos esses que diziam que era isso, que tinham os genocidas, que não se importavam com a vida dos outros, e eles não. E tudo isso foi carreado para a opção pelo Lula. O Lula é a solução para isso tudo. Eu gostaria muito, sabe, Rossana, de ouvir as consciências, né, desses faróis da sociedade, saber por onde elas andam. Obrigado e, no meu caso, até quarta que vem. É isso, tem que lembrar aqui, né, me organizar, porque o Marcília volta na terça, a Filza está na quarta, mas na próxima segunda você está aqui, né, Serrão? Obrigada aí pela companhia em mais um Sem Rodeios nessa minha volta. Segunda-feira estarei literalmente aí. Estarei em Curitiba, ao vivo, presencial, ao lado da minha musa para fazer os Sem Rodeios. E às 7h também estarei no Café com a Gazeta, tratando daquele infame que tentou aí fazer essa agressão contra você, dizer que você tirou 300 dias de férias. Não pode fazer isso. Segunda-feira eu darei a devida bronca nele, pessoalmente. Pode deixar comigo logo no café da manhã, hein? Muito obrigada pela defesa, vou assistir, vou acompanhar então para ver, hein, Serrão? Obrigada pela companhia, para você que ficou aqui com a gente também, para você que é assinante da Gazeta do Povo, não esquece de deixar aquele like ali no vídeo, ó, que isso nos ajuda muito, e você fica agora então com o programa Entre Linhas da Gazeta do Povo com a Mariana Braga. Tchau!